Bom dia, amadas. Paz seja convosco. Aqui é a pastora Sandra e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre essa linda mulher que o Senhor nos deixa para nos ensinar, Esther. Vamos começar lendo o texto bíblico, Esther 12, 10 e 11. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber notícias de Esther e descobrir se tinha feito conforme ele tinha ordenado. Em Esther 4 e 5, diz assim: Então vieram as servas de Esther e aos seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu. E tiraram-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Aratá, um dos camareiros do rei, que tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. É assim, amadas, nessa manhã vamos meditar um pouquinho sobre essa história, né? E descobrir o que Esther quer nos ensinar através desses dois, né, versículos, né? A rainha Esther agiu em favor e amor ao seu povo. Ela agiu com muita coragem, muita sabedoria. Ela foi obediente e defendeu os seus valores, os seus princípios, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela tinha por fé. Esther nos dá uma lição sobre como sempre, né, confiarmos nos planos de Deus para a nossa vida. Mesmo diante de situações muito difíceis e complicadas. Situações aquelas que muitas vezes nós achamos que não tem mais solução, que não conseguimos mais ver algo assim positivo. A rainha Esther, ela é realmente a estrela do Velho Testamento. E com sua coragem e ousadia, ela salvou uma nação. E sua história nos inspira até hoje. Amadas, eu quero compartilhar através dessa passagem 2 pontos que me destacaram e eu creio que essa leitura, né, ela veio assim como uma palavra do Senhor para nos dar algumas orientação, nos dar um abrir de olhos neste dia. Em primeiro lugar, nós como mulher, nós somos frágeis, somos sensíveis, somos delicada, somos fortes sim, mas mesmo assim como mulheres nós temos as nossas deficiências e as nossas assim nós somos mais frágeis que os homens. E em segundo lugar, mostra como ela como uma mulher de fé, uma mulher forte, uma mulher sábia e uma mulher resiliente. Aquela que apesar de todas as dificuldades, ela não desistiu. Por mais difícil que aos olhos parecesse, ela foi, né, firme. Nesse texto, a rainha Esther nos apresenta um padrão de comportamento que eu quero destacar. Então, assim, trabalhando o primeiro ponto, o que me chamou a atenção foi um comportamento submisso. Esther aqui nesse texto, ele nos mostra um comportamento submisso, um comportamento inteligente. Porque muitas vezes nós falamos sobre submissão e nós como mulheres muitas vezes falamos, eu não vou ficar abaixo, né, do meu marido, não vou me sujeitar a certas coisas, mas não é essa submissão que o texto nos fala. Um dos maiores, né, exemplos para a nossa vida de submissão, de estar segundo a obediência, é o nosso Senhor Jesus. E aqui, esse comportamento, né, submisso, que levou a ela a ganhar a afeição de todos no palácio. A Bíblia diz que Esther caiu nas graças de Hegai, um eunuco
guarda das mulheres e que este se apressou em tratá-la como uma princesa. Ela recebeu tratamentos de beleza, 7 mulheres para servi-la e em todo o tempo foi colocada no melhor lugar do palácio, destinado às mulheres. Foram 12 meses de preparação para estar na presença do rei. Aqui no texto ele fala, durante todo o capítulo, que cada moça que se apresentava ao rei Assuero poderia escolher o que quisesse, entre muitas joias, para ser levado consigo até o palácio. Mas o que chama a nossa atenção é essa mulher, assim como exemplo. Quando chegou a vez de Esther, ela apenas pegou o que Hegai a havia orientado. Olha isso, a obediência. Meninas, mesmo sendo frágil, sensível, nós temos que ter esse comportamento submisso, esse comportamento orientado, pelo nosso Deus. Prestando atenção e obedecendo, ouvindo e seguindo os mandamentos, ela conseguiu alcançar qual era o maior objetivo dela dentro do palácio, que era salvar o seu povo. Então aqui, como primeira lição, eu destaco esse comportamento submisso a Deus, que assim, submissão não é uma coisa fácil, mas temos que entender que quando estamos debaixo da graça de Deus, Deus traz os nossos sonhos, nossos desejos à realidade. E em segundo ponto, eu destaco, para mim também muito importante, e muitas situações a gente acaba vendo o quanto é difícil ser obediente. E aqui Esther nos mostra que a obediência é a chave que dá acesso a lugares altos. Esther tinha a sabedoria de ouvir quem tinha uma posição de autoridade na vida dela. Todos que conheciam Esther ficavam encantados com ela. E não foi diferente com o rei. Ele a amou e a coroou como sua rainha, o mais alto cargo. Aqui é nítido que Esther tinha o favor de Deus na sua vida. Amadas, Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em levantar os improváveis. Deus, Ele é todo poderoso para nos colocar em posições que nós nem entendemos o propósito. Esther sabia que não podia vencer com sua própria força e também que o Senhor tinha um grande propósito através da sua vida. Mulher de Deus, o que nós temos que aprender aqui com a rainha Esther, com essa mulher que Deus deixa para nos ensinar? Aprender que temos que ter um comportamento submisso, um comportamento sábio e sermos obedientes. Mesmo quando a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso entendimento nos diz que você não está entendendo por que está acontecendo aquilo. Ser obediente é não entender, mas aceitar. E ser obediente para que as nossas lutas, elas vão acontecer, mas elas vão acontecer de uma forma correta, porque nós temos certeza da vitória. Quantas vezes queremos ganhar nossos filhos para Deus na base do grito? Queremos transformar os nossos maridos, na base da chantagem, fazendo coisas que não agradam, muitas vezes até esticando o bico, fechando a cara, mas não pagamos o preço correto da obediência, de um comportamento submisso, do amor, que para ganharmos isto, a maior lição é o amor pela vida de quem amamos. Queridas, estamos em guerra contra o inferno.
O Senhor já entregou a vitória em nossas mãos, mas precisamos aprender a lutar nossas guerras. O que eu deixo para nós finalizar hoje aqui? Muitas lições podemos tirar desse texto, mas em primeiro lugar, minha querida, busque a orientação do Senhor. Assim como Esther, precisamos buscar no Senhor as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e esperar em Deus o momento certo de agir. Sei que muitas de nós enfrentamos lutas, barreiras, muitas pedras no nosso caminho que nós não sabemos nem por onde começar, mas que nós possamos buscar essa orientação do Senhor. Em segundo, não tenha medo de fazer o que o Senhor ordenou. Pode muitas vezes nós não entendermos, mas se estivermos na direção do Senhor, vai acontecer. O que mais impressiona na história de Esther é a sua coragem e a ousadia. Ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo. E nós, mulheres, dona de casa, mãe, esposa, filha, serva, nós amamos aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. E que nós possamos ter essa coragem, essa ousadia de Esther, para não deixar o inimigo nos roubar aquilo que o Senhor nos deu. Queridas, todas nós somos princesas e rainhas aos olhos de Deus. Ao nos aproximarmos dele, podemos experimentar o seu amor sobrenatural e escrever uma linda trajetória em nossa vida. Desejo a você, mulher, que você seja uma guerreira, que você seja uma vitoriosa, que Deus coloque no seu coração estratégias, força, ânimo, vontade. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que essa vitória já é sua, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querida. E medite, leia um pouquinho mais, leia, peça confirmação de Deus sobre essa palavra. E que a sua semana, o seu dia, seja mais abençoado, mais próspero. Em nome do Senhor Jesus. Amém.